abençoe a vocês. Depois eu vou comentar. O seu Tomás estava aqui hoje à tarde, eu estava ali mais adiante, mas depois eu explico porque eu não dei atenção para o seu Tomás. Seu Luiz Sampaio, boa noite. Mafalda Ritter, Zulmira Gatterman, boa noite, que bom que está conosco. Helga Schultz, Marli Schneider, Marino, um grande abraço. Leilane Klein, como é que a senhora está? Melhor. Seu Mário, Dona Maria, Marino, boa noite. Doris Krieger Eberhard, Zulmira Gatterman, Lorena Klauk, Claudete Rempel, Noeli Weber, boa noite. Andréa Berger, um grande abraço. Luiz, sejam bem-vindos. Dona Lorena Klauk, Márcia Hesse, é bom ver cada um de vocês. Vamos cantando um pouco, o pessoal vai chegando e nós já vamos seguir orando. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Bem-vindos também conosco, é uma alegria vê-los aqui. Claudete Rempel, também a Márcia já foi, a Marlene Grafunder, Guinter Glauco, obrigado Guinter, grande abraço, minha tia Vilma, Tante Vilma em alemão, lá de Santa Rosa, tio Arno, Tati, Marcelo, abraço para vocês. Dona Marlene Grafunder, boa noite. Helga Schultz, boa noite. Emanuel, Gustavo Rendes, bom vê-los, grande abraço para o Bruno, família toda, boa noite. Clóvis Stern, boa noite, lá de Canguçu do interior. Sidônia Lara, de Candelária. Marlise Limberger, de Picada do Meio. E a sogra Clarice que não podia faltar. Sorriso, Mato Grosso. Assim como uma relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Bem-vindos todos, Marlise Limberger, Clarice Rappelt, Ademar Ehlert, Canguçu Velho, Cristiano Robe, Ethel Black, minha mana Marlene Mauer, boa noite. Cristiano Robe, boa noite, bom vê-los aqui. Pessoal, daqui a pouco eu vou contar uma arte que eu fiz hoje. Segurem aí, eu tenho uma história para contar para vocês. Mana, fica aí que tu faz parte da família, é bom saber também. Domina Gartner, boa noite. César S, boa noite. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Pessoal, tá chegando, bem-vindo, Silvana Horn, boa noite. Hoje é dia de agradecer aos 36 anos de casamento realizado aí nessa igreja. Que legal, Silvana, grande abraço, Marcos e Silvana de Roca Salles, povo querido, com certeza oramos por você, Silvana. Ethel Black, boa noite. Dali Pribe, boa noite, de Canguçu. Pessoal que está chegando aí, povo querido, se eu fizer umas caras feias hoje, não se assustem, tá? Depois eu vou explicar por quê. Nós vamos iniciar a nossa live de oração, como nós sempre iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, junte suas mãos onde você estiver e nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia que nos deste hoje, obrigado pela vida que nos deste, obrigado pelos cuidados e pela proteção com cada um de nós. Nos momentos de alegria e gratidão, lembramos de Ti. E nos momentos de dor, de angústia e preocupação, também lembramos de Ti. E podemos ter a certeza de que Tu estás conosco sempre e que estás conosco agora também, ouvindo as nossas orações. Permanece conosco neste breve tempo e assim ouve-nos e atende-nos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Dona Lurida Mertz, Nilce Scherer, Seu Romano, Dona Lourdes Helena Duarte, boa noite. Seu Adelar Kumrat, abençoa sempre esse público que está na igreja sábado passado. A igreja aqui estava lotada, que legal, né, Seu Adelar? Ficamos muito felizes. Alice Herman, boa noite, grande abraço. Geise da Cruz, lá de Paraná, de Planalto, se não me engano, de lá. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Dona Lorida. Pessoal, a história que eu vou rapidamente comentar. O meu dia hoje começou ensolarado, lindo. Eu fiz a chamada da live lá na minha casa, tudo certo, né? E aí o dia segue, o trabalho vai, né?
E aqui no salão da igreja, do lado, o temporal arrancou 7 telhas de zinco. E como o funileiro não vinha, o Jair tem que consertar o telhado. O tesoureiro da comunidade do César disse para não subir. Minha esposa disse para não subir. A diretora da escola disse para não subir. Um monte de gente disse para eu não subir. Mas a gente tem uma certa teimosia germânica. E lá fui eu no alto da minha segurança subir no telhado. Tudo certo, tudo dando certo. E quando eu fui descer do telhado, botei o pezinho na escada e ela foi embora e eu caí junto com a escada. E aí, daqui a pouco, terminando essa live, vou ter que ir no pronto de atendimento olhar meu joelho, minha perna e meu tornozelo, que está bem complicado, eu não consigo pisar muito no chão, não. Estou aqui fazendo a live, agradecendo a Deus por estar vivo, pelo tamanho do tombo, pela altura que eu caí, né? Então a gente ainda tem que agradecer. Mas assim, se a minha fisionomia não for muito agradável hoje, me dê um desconto, porque eu estou com bastante dor aqui. Se eu piso no chão, dói o joelho e o tornozelo. Se eu deixo o pé no ar, me dói a panturrilha. Então, dor por dor, vamos embora, né, pessoal? Mas, então, essa é a minha história de hoje. E a vida tem dessas coisas, né? A gente tem dias de sol, dias bonitos, dias agradáveis, mas tem dias de tormenta, de temporal e de tempestades. O meu dia foi meio misturado hoje. Começou tudo certo, um dia legal, mas está acabando um pouquinho mais complicado do que eu esperava. Mas claro, pessoal, eu ainda tenho que agradecer muito a Deus por não ter quebrado mais coisas. Podia ter me arrebentado, podia ter batido cabeça, podia ter quebrado costela, braço, perna. E aí eu acabei machucando o joelho e o tornozelo esquerdo e a panturrilha. Mas vamos lá depois, esperamos que tudo fique bem então. Boa noite conosco também, bem-vindos. Dona Sônia Leidens, Melissa Schneider. Hoje é o dia do enfermeiro. Muito bem, vamos lembrar dos nossos amigos enfermeiros, que são pessoas fantásticas. Pessoas que eu admiro muito, quem tem esse dom, essa capacidade de ser enfermeiro, técnico em enfermagem. Nossa, tudo de bom para esse povo todo aí. Que Deus proteja nós profissionais nessa maravilhosa profissão. Com certeza, vamos orar e incluir os enfermeiros. Precisa muito. Lidete Schwartz, boa noite. Ivone Maria do Couto, Carientes, boa noite. Dona Sônia Laides, boa noite. Eli Sacvier, boa noite. Francisca Mercedes, Dona Ivone Quanto, boa noite, pessoal. Rosane Nito, boa noite. Rosane que estava de aniversário ontem, parabéns mais uma vez. Lourdes Helena Duarte, obrigado, Dona Lourdes. Emílio Deutschmann, boa noite lá de Cotriguaçu, Mato Grosso, estão assistindo. A Celita Linder de Lázaro, capitão. A Karina Randa Costa, o Luiz, a Karina, sejam muito bem-vindos. Pessoal, é bom ter vocês aqui conosco. E quando nós falamos de dias bons e quando nós falamos de dias mais difíceis, nós sempre lembramos de Deus e a oportunidade que Deus nos dá de falarmos com Ele. O Salmo 130, que é um salmo relativamente curto, ele é um salmo de oração pedindo a ajuda de Deus. E o Salmo 130 fala assim: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor. Eu confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará a Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Então, na dor, na angústia, na preocupação, busquemos a Deus. Não deixemos de juntar as mãos, vamos agir, vamos orar, vamos pedir para que Deus nos abençoe e nos guarde. E junto conosco, ora também a Maricelo Eckert, bem-vinda. A Celuí Sampaio, obrigado. Dona Celuí, Dona Semilda Sauressich, obrigado. Obrigado, Melissa, a Laide Moren, a Annelise Claudete Scherer Kölzer, boa noite. Nair Wilsman, que Deus abençoe e guarde, graças a Deus pela sua proteção. É isso aí. Hoje eu só posso agradecer a Deus por ter me cuidado. Meu amigo Paulo Maurer, lá de Maria Caxias, hoje lá de Linha Patos Alecrim, grande abraço, bom vê-lo por aí. Dona Cade Rentes, obrigado pelas palavras aí de melhoras. Depois eu vou procurar um pronto atendimento, fazer uns raio-x, alguma coisa, ver se não complicou, mas fora isso é seguir a recuperação e vamos em frente, Deus há de nos cuidar. Muito bem, junte suas mãos onde você estiver. Cada um de nós na sua vida tem momentos de angústia, de dor, de preocupação.
Infelizmente não temos como fugir disso, mas nós temos a presença de Deus em nossa vida e a oportunidade de falar com Ele. Juntem suas mãos e oramos. Senhor Deus, os nossos dias muitas vezes são escuros, são nebulosos, tem tempestades, tem dificuldades. E diante dessas situações difíceis da vida, muitas vezes não sabemos para onde correr, o que fazer, como resolver os nossos problemas. Mas aprendemos da Tua Palavra que temos sim, que temos aonde correr e buscar ajuda. E esse lugar és Tu, ó Deus, Todo-Poderoso, nosso Criador, em Cristo, nosso Salvador. Por isso, cada um de nós que estamos assistindo e participando desse momento de oração, que estivermos com problemas, com angústias, com medos, que Tu olhes para nós, que Tu nos ajudes, que Tu nos ampares, que Tu nos cuides, que Tu nos fortaleças para que possamos enfrentar esses dias difíceis do melhor jeito. Dá-nos também sabedoria, calma, paciência e que as nossas atitudes sejam de acordo, colaborando então assim para a melhora da nossa situação, da nossa vida como um todo. Pedimos a Deus que nos abençoe e que assim possamos ser felizes. Em nome de Jesus. Amém. Conosco também Edivarli Fussinger, a dona Nilce Scherer, pede oração pela prima Clarice Fak, que está de aniversário amanhã. Obrigado também por orar por mim, pessoal, ficou feliz. Então lembramos e agradecemos a Deus por mais um aniversário da nossa amiga Clarice Fak. Um grande abraço, dona Clarice. Ana Beatriz Mário, boa noite. Seu Wilson Kritzmann, lá de Porto Xavier, na divisa com a Argentina. Que Deus abençoe o vosso trabalho. Acompanhe a todos os que estão ligadinhos. É isso aí, obrigado pelos desejos. Que Deus abençoe o senhor, seu Wilson e toda a sua família também. Desejamos o mesmo e muito mais. Que Deus cuide do senhor e da sua família. Conosco também está, então, a Lídia Benck, pede oração pela saúde da sua filha, Elisete Beatriz Benck, de Porto Veracruz, também lá na fronteira com a Argentina, perto de Porto Xavier. A Sinita Kunzler, que não seja nada grave. Obrigado, Sinita. Estou aí na torcida, né, porque a burrada eu fiz, né, eu devia ter cuidado mais ali, foi falha minha, eu me descuidei, não calcei direito a escada, eu podia ter calçado melhor, ou pedido ajuda de alguém. Eu fui muito confiante e deu no que deu, né? Mas Deus ainda é bom e com certeza esperamos que não seja nada mais grave e que tudo fique bem. Eliane Zete, lá da fronteira também, boa noite. Boa noite, Divarli. Aneli Petri, boa noite. Reginaldo Duarte, boa noite. Laura Gasparotto Lagman. Essa moça nós conhecemos, né, Gracie? Conhecemos. Bem-vinda, Laura. Também está por aí. Loni Schmeichel, boa noite. Dari Júlio Scherer, que também esteve de aniversário. Felicidades, Dari, toda a sua família. Meu vizinho lá do muro, lá em cima. Muito bem, pessoal, tem uma canção que expressa o nosso tema hoje, o sentimento que nós temos na vida, os acontecimentos da nossa vida. É um clássico, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem. Canta comigo, lá onde você estiver agora, você puder cantar, canta comigo. Essa oração de gratidão, que mostra que tem dias bons, dias do sol, momentos bons, momentos de sol, mas também tem momentos de tempestade. Mas nem por isso que nós desistimos, nem por isso que nós deixamos de agradecer a Deus. E essa canção fala assim: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Dona Arelida Cleman, bem-vinda, bom vê-la por aqui. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Bem-vindo, seu Egon Gatterman. Está na lista de orações hoje também. Vamos orar pelo Senhor, que o Senhor fique bem. Claudete Bach, por Lourdes de Oliveira. Vamos orar por ela sim, obrigado. Pela cruz e o sofrimento
sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Bem-vinda, Nilce Schmidt, Lucinda Sete, minha amiga, seja muito bem-vinda lá de Panambi, é bom vê-la aqui. Muito bem, pessoal, nós pedimos, nós sabemos que há tempestades na vida, nós sabemos que há dificuldades, isso a gente não precisa nem falar, porque cada um sente na sua, como eu estava falando, eu caí do telhado hoje aqui do salão, machuquei joelho, perna, tornozelo, daqui a pouco eu vou pro pronto atendimento, tentar fazer alguns exames para ver o estrago. Eu estou aqui com a cara, não, muito agradável, né? Mas a dor está pegando. Se eu boto o pé no chão, dói o joelho e o tornozelo. Se eu estico a perna, dói a panturrilha. Mas vamos lá. Nilce Schmidt, boa noite, seja bem-vinda. Quando nós falamos em coisas boas, vamos falar de coisas melhores. Queremos terminar essa live com alegria, com gratidão. A gente não pode esconder os problemas, a gente não fica disfarçando, né? A gente tem que ser sincero também. Mas, ao mesmo tempo, a gente então não pode ficar o tempo todo só reclamando, se queixando da vida, das dores, dos tombos que a gente leva, e também tentar ver, visualizar as coisas boas que Deus nos dá. E tenho certeza, se cada um aqui pudesse escrever as coisas boas que vive, teríamos muita coisa escrita aqui. Bem-vinda também, Neuci Juncker, é bom tê-la, a senhora por aqui. Então, nada mais justo também que nós agradecermos a Deus. E o Salmo 100 é um hino de louvor, lindo, lindo, pessoal. Quem tem a Bíblia em casa, depois quiser pegar com calma, dá uma olhada no Salmo 100. Ele diz assim: cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Se você acha que Deus esqueceu de você, que Deus abandona você, isso não existe. Deus não esquece de ninguém. Deus não abandona ninguém. As pessoas abandonam pessoas. As pessoas esquecem pessoas, mas Deus não esquece ninguém. Tivemos no final de semana o Dia das Mães, essa data tão linda, tão carinhosa, e o pastor Egídio, que pregou aqui nos nossos cultos, ele falou disso, que mesmo que, como diz o profeta Isaías, que uma mãe esqueça que está amamentando o seu filho e esqueça o seu filho, abandona o seu filho, Deus não nos abandona. Então, uma comparação muito profunda, muito séria e muito verdadeira. Então, diante disso, nós podemos, sim, cantar hinos de louvor a Deus. Bem-vinda, Genesi Dreyer. Obrigado, seu Adelar. Pois eu estava precisando de ajuda mesmo. Obrigado por avisar, eu vou chamar mesmo. Deni Maiolo, obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a estar aqui conosco. Elzira Bart também está nos assistindo, a gente fica feliz com vocês. Então, o salmista nos lembra, cantem hinos a Deus, o Senhor. É o que nós já fazemos aqui, né? Na sua vida, cante a Deus, assobie, pense canções de louvor a Deus e Deus certamente se alegrará. Adorar ao Senhor com alegria. Temos todos os motivos do mundo para adorar a Deus com alegria, de todo o coração, de verdade, com sinceridade, porque Deus está sempre do nosso lado. E o salmista nos lembra, foi Deus que nos fez. E em Cristo Ele nos comprou de volta, e nós somos duas vezes de Deus. Lori Albrecht, bem-vinda. Tem uma historinha, talvez eu já contei por aqui, a gente fica velho, a gente começa a repetir história, né? Tem uma história que diz assim, que havia um menino que ele havia fabricado um barco que ele lá com as ferramentas dele, ele não subiu no telhado, ele fez o barquinho no chão, né? Então não caiu no telhado que nem eu caí. E ele tinha um carinho muito grande por aquele barquinho, e lá no fundo da casa dele tinha um arroio que descia assim a água, corria para baixo, a água corria para baixo, né? Via de regra. Então, e ele largava o barquinho mais em cima no arroio e deixava correr, navegando,
pelo arroio, e lá embaixo ele pegava ele de volta. Então era a brincadeira desse menino que tinha feito o seu barco com muito carinho, com muito cuidado. Um belo dia choveu e esse arroio estava muito forte, muito rápido. O menino foi lá brincar, largou o barquinho, mas com a força da água que foi tão rápido, o barquinho foi embora. E ele perdeu aquele barquinho que ele havia feito com tanto cuidado. Certo dia, ele caminhando na sua cidade, olhou numa vitrine de uma loja de brinquedos e lá estava o seu barco. O barco que ele tinha feito com as próprias mãos, com todo carinho, aquele barco estava lá. Ele entrou na loja e disse para o dono: esse barco é meu. Aí o dono disse: não, tá ali, ó, tá para venda, o preço é esse, quer o barco de volta, esse é o preço, não tem conversa. Esse barco aí. O que o menino fez? Ele foi para casa, quebrou seu cofrinho lá, seu porquinho, com as suas economias, e foi lá comprar o barquinho para ele de volta. Ou seja, aquele barquinho era 2 vezes daquele menino. Primeiro, porque ele havia feito o barquinho. Segundo, porque ele comprou de volta. A mesma coisa acontece com Deus. Deus nos criou, Deus nos fez, como diz o salmista. E ele e nós é que nos afastamos de Deus, né? A culpa não é de Deus, é nossa. Mas Deus, no seu amor, com o cuidado que Ele tem com cada um de nós, as suas criaturas, o que Deus fez? Ele enviou o próprio Filho Jesus Cristo ao mundo para nos comprar de volta. Com moedinhas, com um cofrinho? Não. Jesus deu a sua vida, derramou o seu precioso sangue na cruz para nos comprar de volta. Então hoje nós somos, na verdade, 2 vezes de Deus. Vejam o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. E isso pode o mundo desabar ao nosso redor, mas isso ainda é motivo de juntar as duas mãos e dizer: obrigado, Deus, por tudo que tu fazes conosco. Bem-vindo, Ademir Zimmer, grande abraço. Isolde Gref, Olinda Bierhaus, pessoal que está aqui nos assistindo, está nos prestigiando, sejam sempre muito bem-vindos de Colatina, no Espírito Santo, povo querido do Espírito Santo. Cláudio Costa, seja muito bem-vindo. Pessoal, nós temos alguns pedidos de oração, eu não sei o tempo que nós temos, mas hoje talvez eu vá encolher um pouquinho a live, porque eu preciso ir para o plantão, lá para o pronto atendimento em Lajado, fazer os meus exames. Então vamos avançar um pouco. Viviane Laval, boa noite, sejam bem-vindos, bom ver vocês por aqui. Aqui na minha lista eu tenho a dona Erika Votrich, que é a avó da Serena, da minha esposa, lá de Juí, que está bem, melhor já. Oramos por ela e seguimos orando para que a dona Erika, aos seus 92 anos, fique bem. Seu Egon Gatterman, que eu acho que estava no hospital, que Deus abençoe. Também a dona Maristela, seu Tomás Schneider e toda a sua família, que Deus cuide deles. E também aqui nós então lembramos a Melissa, que lembra que hoje é dia do enfermeiro. Eu agora vou lá para o pronto atendimento em Lajado, lá vai ter enfermeiros que vão me atender, provavelmente, né? Mas é um povo que tem um trabalho extremamente sério, que eu acho bem difícil, muito pesado. E Deus cuide de todos os enfermeiros, de muita saúde, de muita paciência, para cuidar de nós que tanto precisamos. Dona Marlene Glick, seja bem-vinda, boa noite. A Silvana Horn, amigos queridos lá, e o Marcos lembram dos 36 anos de casamento aqui nessa igreja. 36 anos atrás, eles casaram aqui na comunidade de São Paulo, de Arruiamento. Obrigado pela lembrança, obrigado por estar conosco e que Deus abençoe vocês, Silvana e Marcos, e toda a família de vocês, dando muita saúde, muitas alegrias, muitas bênçãos. Então, a dona Nelce Scherer também lembra o aniversário da dona Clarice Fac, nossa querida amiga. Deus abençoe a dona Clarice, a Patrícia, que é filha dela, o neto, o genro, todo mundo lá. Sejam muito felizes e obrigado, dona Nelce, seu Romano, por lembrar aqui. A dona Lídia Benck pede pela saúde da sua filha, Elisete Benck, de Porto Veracruz. Que Deus, dona Lídia, abençoe a Elisete, que ela possa ficar bem também. A Claudete Barro pede oração por Lourdes de Oliveira, que Deus abençoe a dona Lourdes. Então, essas são as pessoas que nós temos aqui. Dona Armila Schwank, bem-vinda. Dona Teda Murriung, boa noite, seja bem-vinda também. E assim nós oramos por todos nós, pelas nossas famílias, por cada um de nós. Quem chegou depois e não pegou a minha grande história, a minha aventura do dia, eu caí do telhado aqui do salão da igreja, machuquei joelho, perna, tornozelo, e daqui a pouco eu vou para o hospital para fazer alguns exames para ver o que deu, na verdade. Não consigo pisar, não consigo caminhar direito, então, mas foi erro meu, foi falha minha, e agradeço a Deus por estar vivo, por só ter machucado isso. Podia ter batido cabeça, quebrado braço, perna, costela e vai longe, né? Mas Deus foi muito bom e tinha uns 30 anjos ali. Quando o pastor Jair sobe no telhado, tem um anjo fazendo hora extra, né? Porque não é fácil, né?
Mas enfim, então vamos orar por todos que nós lembramos, também por aqueles que nós não sabemos, mas Deus nos conhece profundamente, Deus sabe as nossas necessidades e Deus no seu amor nos ajuda e nos guarda. Onde você estiver, junte suas mãos e vamos orar por todos nós. Senhor Deus, colocamos diante de Ti, primeiro a nossa gratidão. Temos aqui aniversariantes, temos aniversariantes de casamento, momentos alegres, felizes, momentos de muita gratidão. Mas também por essas pessoas que estão de aniversário de nascimento, de casamento, que Tu continues abençoando essas pessoas, essas famílias que nós mencionamos há pouco, e aqueles que nós não lembramos ou talvez nem sabemos, que Tu possas dar a todos uma vida feliz e abençoada. Porque todos nós somos Tuas criaturas, somos Teus filhos amados em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo também colocamos diante de Ti as nossas necessidades. Temos aqui pedidos de saúde, pedidos para famílias, pedidos de várias formas, de várias maneiras. E sabemos que Tu nos ouves, que Tu nos atendes do Teu modo e do Teu jeito. Assim restabelece aos doentes, acalma os que estão ansiosos, ajuda e consola aqueles que estão em depressão, que todos nós possamos ter uma vida feliz e agradável junto contigo e que jamais percamos a fé, que sempre coloquemos tudo diante de Ti. Nos momentos alegres, que nós lembremos de agradecer e não sejamos ingratos. E nos momentos difíceis, que nós lembremos, sim, de juntar as mãos e falar contigo em oração. Protege-nos nesta noite, guarda-nos de todo o mal e de todo o perigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Conosco também a tia Vilma já esteve antes. Boa noite, pastor. Fique bem, cuida do seu joelho. Obrigado, tia Vilma. A dona Alice nem sabe, a minha mãe nem sabe isso aí, nem vou falar, né? Então, silêncio lá com a dona Alice, ela não precisa se preocupar. A prima Natália Martin Gomes, boa noite, seja muito bem-vinda, é bom ter você aqui conosco. Junte suas mãos e ainda oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Dona Genesi, obrigado. Isso acontece, de fato. Comadre Elisete Stachowski, pastor Edelberto, meu compadre lá de Candelária, boa noite, obrigado. Vamos ver as aventuras que o Jair se mete, é isso aí mesmo. Erna Frida Mertens, prima, boa noite, pede oração para os seus sobrinhos Wilson e Joel, que estão enfermos. Prima Erna, nós vamos deixar a folha aqui atrás do altar, e a gente sempre ora nos cultos também pelas pessoas que nós então lembramos aqui. Muito bem, pessoal, a gente vai terminando, nós temos mais uma canção que é bem conhecida aí, convido vocês a cantar comigo também. Vamos terminar a live assim, um pouco mais animados, fortalecidos, prontos para amanhã, subir no telhado de novo. Não vou subir não. Até vontade eu tenho, porque o buraco está lá em cima, alguém tem que fechar aquela antes que chova, né? Mas eu assim, por uns 10 anos eu não vou poder subir no telhado, porque daí eu tô frito, né, gente? Mas vamos lá. Obrigado, Ana Nelda, tudo de bom para a senhora, sua família. E cante comigo, nos acompanhe na semana que vem, na terça-feira, de novo, aqui na RDK Mataquari, na cidade de São Paulo, minhas redes sociais. Quem sempre tiver algum pedido, pode botar nos comentários que a gente vai incluir. Sigam a RDK Mataquari, quem não está seguindo ainda, sigam a cidade de São Paulo. E a gente fica muito feliz e agradecido com cada um de vocês que nos acompanha aqui. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força não és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois
o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Bem-vindo a Leone, Palmir, São Lourenço do Sul. Grande abraço, meu primo Rodrigo Ersten, que é pastor lá em São Lourenço do Sul. Obrigado pela presença, obrigado, Ana Reginalda. Elas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão em que pode suster. Obrigado, Isolde. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço para ti, família. Erna Klein, Marlene Sparenberger. Boa noite. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estará. Valeu, pessoal, boa noite. Quem puder compartilhar a live, a gente agradece. E que Deus cuide de cada um de vocês. E eu vou pro plantão fazer o meu raio-x. Abraço, pessoal. Valeu. Almerita Antunes.